estudando a carta a Filemon. O texto base foi lido, ele representa a essência, mas a nossa atenção vai estar ali acompanhando a carta a Filemon. Nós já falamos do versículo 1 ao versículo 3, hoje nós vamos continuar. O versículo 4, graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Nós vamos ver que as obras, as boas obras, elas acompanham a nossa natureza regenerada. Então não há conflito algum com uma fé, ou não há dicotomia entre a fé e as obras, já que o Senhor Jesus Cristo nos deixou bem claro que a natureza, ela antecede os frutos. E é lógico, se nós nascemos de novo, Deus colocou em nós o coração temente a Ele, e esse coração que antes era inimigo do Senhor, agora ele passa a ser um amigo de Deus. Ele passa a ser um filho amado, que ama o seu pai. E esse filho amado, ele naturalmente vai desenvolver o amor através do dom que Deus vai colocando no nosso ser, como parte da nossa natureza. Então é comum nós sempre olharmos para as obras dos santos como algo que é decorrente, como algo que testemunha quem ele é, não o contrário. Ele não pratica boas obras para se tornar quem ele é. Ele já foi predestinado para as boas obras em Cristo. E nós iremos perceber que na carta a Filemon, tudo aquilo que nós somos é por Cristo. É porque recebemos de Cristo. E Paulo tem esse cuidado, porque na doutrina da perseverança dos santos, a obra é de Deus. E Deus convoca o seu povo para orar uns pelos outros. E é por isso que no versículo 4, ele vai dar graças. Graças a Deus por estes que ali estavam ouvindo essa mensagem através da Epístola a Filemon. A igreja que estava na casa de Filemon, ela vai receber juntamente com Filemon esta carta, e os assuntos que vão ser tratados nesta carta, ela será de conhecimento de todos. Envolve dois irmãos em Cristo, envolve um senhor de escravo e envolve um escravo que fugiu. E envolve o próprio apóstolo Paulo, que agora vai interceder pela causa de um escravo fugião. E Paulo, ele vai estar orando por esta igreja, porque nós não decidimos nada sem oração. O nosso direcionamento é através do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos deu o quê? A tua palavra. E essa palavra não pode estar em desconformidade com quem nós somos, porque nós seremos moldados pela vontade de Deus. E Deus, então, quando Ele nos criou, Ele coloca dentro de nós a sua lei. Ele deixa todos os homens indesculpáveis sobre o que é e o que não é certo. Como eu devo e não devo ser diante da vontade de Deus. A diferença é que quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus fala que este homem interior, ele vai ter prazer na lei de Deus. Mas a doutrina da perseverança, ela não trata das nossas forças. É por isso que Paulo vai estar intercedendo. Eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Porque aquilo que Filemon iria tomar como decisão, seria também fruto de oração. Todas as nossas decisões, a nossa vida, ela deve ser fruto de oração. Veja que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nós vemos também que uma característica dessa nova natureza que recebemos da parte de Deus é que ela vai orar incessantemente. Então ela não vai ser condicionada pelas circunstâncias do mundo. A nossa oração, ela é direcionada a Deus. Ela faz com que nós estejamos numa posição de olhar para Deus e não para aquilo que está à nossa volta necessariamente. Então eu não me preocupo com a minha condição. Paulo não estava se preocupando necessariamente com a condição de Filemon e com a condição de Onésimo. Ele sabia quem era Filemon. Veja que no versículo 1 desta carta ele diz assim: ao amado Filemon. Ao amado Filemon. Filemon era alguém amado. E por que esse Filemon é alguém amado? Nós vamos ver ao longo da carta que a fama de Filemon, mesmo Paulo não conhecendo quem era Filemon pessoalmente, Paulo teve uma informação a respeito de Filemon que dava a ideia de quem é Filemon. É claro que nós devemos amar todos os homens. É claro que nós devemos amar todos os filhos de Adão.
Mas, entretanto, todavia, nós não podemos negar que aos da fé, nós sabendo quem eles são e o que Deus fez por eles, nós temos uma relação de comunhão distinta. E que os nossos laços de amor aqui, eles são infinitamente mais fortes. Por quê? Porque eles foram pintados com a cor de Cristo, com o sangue de Cristo. Então essas relações que nós temos aqui, elas são distintas de qualquer outra relação, ainda que nós tenhamos como mandamento amar todos os homens. E não se trata de sentimento simplesmente. Nós amamos os homens quando nós obedecemos às leis de Deus. Aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Então a nossa fé ela não é vazia, não é uma fé que simplesmente ela é professada com palavras vazias, que ela não vai direcionar a uma prática de obras. Isso não existe essa dicotomia entre fé e obras. Muitos vão ler a carta a Tiago e vão ler o ensino da carta aos Romanos de Paulo e vão achar que há contradição. E em que sentido a fé é justificada pelas obras? Não tire conclusões precipitadas. Porque essa justificação se dá no sentido de testemunho, nós não temos problema algum quanto a isso. Essa justificação se dá porque você é quem você é. Então, quando Abraão ele sacrificou, nesse sentido de imperativo, ao preparar o seu filho para o holocausto, ele estava ali cumprindo aquilo que ele era. Alguém que amava a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu filho. Então a fé de Abraão, ela vai ter como testemunho as suas obras. É por isso que a carta a Tiago, ela vai criticar grandemente aqueles que dizem que têm fé, aqueles que dizem que amam o próximo e simplesmente não colocam isso em prática. E aí é muito fácil nós dizermos que amamos o mundo, que amamos a paz ao mundo, e aí quando você está olhando para a vida dessa pessoa, ela não pratica a paz com o seu próximo, ela está sempre em guerra, ela não pratica o amor, ela não sacia as necessidades do seu próximo. Ela só pensa nela mesma. Mas ela ama o mundo. Ela é a primeira a fazer um discurso bonito sobre a paz no mundo. Uma paz distante. Uma paz que não tem frutos que possam ser testemunhos dessa que diz ter fé verdadeira. Então nós não temos problema nenhum em relação à fé e obras, pois as obras elas vão dar o devido testemunho de quem nós somos. E Paulo entende que uma das maneiras que o povo de Deus caminha nesta terra é debaixo da oração. É por isso que ele vai estar orando. No versículo 4, ele está orando e dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Porque o agradecimento dos irmãos é independente do que você vai praticar amanhã como obras. Você vai dar graças a Deus pela vida dos irmãos presentes na igreja fiéis à palavra. Por quê? Porque nós temos fé em Deus. Que eles são filhos de Deus. Que eles são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E que eles serão direcionados pelo Espírito Santo. Porque eles estarão orando. Orando. A fé implica também em oração. Por quê? Porque Deus nos dá a fé, a esperança e o amor. Então a nossa identidade ela está entrelaçada com essas características. E nós vamos ver isso na vida de Filemão. Fé e amor. Então as inimizades foram rompidas. Como se as inimizades foram rompidas e você não quer ter comunhão com seu pai? Não quer orar a ele, não quer conversar com ele, não quer ter um relacionamento íntimo com Deus. E ao ter um relacionamento íntimo com Deus, você não olha somente para si, você olha para os irmãos. É por isso que Paulo vai estar enfatizando aqui, ó. Eu dou graças ao meu Deus, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu já sei quem você é, Filemão. Eu sei quem vocês são, igreja fiéis da palavra. E eu dou graças a Deus por causa de vós. E não somente isso, eu coloco isso em prática, porque eu intercedo por vocês. Nós temos intercedidos uns pelos outros. Então revise a sua postura como cristão, porque isso faz parte da sua natureza, da sua identidade. Então o apóstolo Paulo, ele era um homem de intercessão. E veja que em Romanos capítulo 1, versículo 9 e 10, é o mesmo sentimento, não só se refere àquela comunidade em especial,
mas como uma comunidade dos santos. Paulo vai falar, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha. Ele está convocando Deus, que sonda os corações, para ser uma testemunha contra ele mesmo, de que aquele sentimento que ele pratica com a igreja é verdadeiro. Eu não preciso aqui ficar colocando vocês à prova. Eu entendo que vocês já são quem vocês são. E vocês devem orar. Nós apenas lembramos vocês que isso é natural de vocês, que devem colocar em prática. É claro que aqueles que estarão adentrando a igreja fiéis, na medida do possível que ela vai crescendo, nós vamos ter todos os tipos de pessoas aqui. O joio vai estar no nosso meio. Mas a nossa preocupação é com o trigo. E que o trigo continue a pregar no púlpito, não o joio. Mas para isso vocês precisam crescer. Crescer na comunhão, crescer na intimidade com Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque vocês não podem praticar as boas obras de qualquer forma, sem saber qual é a vontade de Deus. E como você sabe a vontade de Deus? Estudando a palavra de Deus, colocando em prática tudo aquilo que vocês aprenderam no sermão durante a semana. É por isso que ele vai falar que me é testemunha como incessantemente faço menção de vós. Não é simplesmente uma vez ou outra, esporadicamente. Faz parte da vida de Paulo interceder pelos seus irmãos na fé. A perseverança, como eu disse, é sobre Deus, aquilo que Ele faz em nossa vida. Pedido sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a ocasião de ir ter convosco. Então, mesmo à distância, o apóstolo Paulo tinha essa necessidade urgente de estar sempre intercedendo por irmãos. Veja que em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 ao 31, a terra ela foi destruída porque não existia alguém que se colocava na brecha. Sabe o que é isso? É você olhar para a vida do irmão, saber que ele tem dificuldades, brechas, buracos nas áreas da vida dele, que muitas vezes não são os mesmos problemas seus, e aí você tem que ter compaixão porque você tem buracos, tem brechas em outras áreas da sua vida. E não é porque não são os seus problemas que não passa a ser o seu problema, a vida de um irmão que está aqui na Igreja Fiéis à Palavra. É por isso que nós choramos junto e nós nos alegramos juntos. Não apenas choramos, mas também nós ficamos felizes. Então, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Meu amado, uma igreja sem intercessão é tudo menos uma igreja. Como eu disse, isso aqui nós estamos falando sobre a identidade da igreja. Para que eu não a destruísse, porém, a ninguém achei. Isso não se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Deus, ao sondar o coração da igreja, vai encontrar homens de oração. Eu não estou pregando aqui para pessoas que estão ouvindo por um ouvido e saindo pelo outro. Não, não. Eu estou pregando na certeza de que vocês, como filhos obedientes, serão relembrados, avivados dessa necessidade da intercessão. Veja que no versículo 5 da carta a Filemon, diante de tudo isso, Filemon, que era alguém amado, Paulo, no versículo 5 diz: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Não é simplesmente para com Deus somente, mas também para com todos os santos. Mais uma vez, alguém pregar uma fé genérica, sem obras, fazer uma dicotomia, uma separação entre fé e obras, isso é um absurdo, tanto de conhecimento, puro conhecimento, quanto dessa verdade ser aplicada na vida da igreja. Não existe essa diferenciação. Uma coisa está ligada à outra. Na medida que você tem fé, você vai ser direcionado a praticar obras. Ponto. As suas obras serão testemunho de quem você é. Então, por isso que Tiago ele vai falar que as obras vão justificar. Por que elas vão justificar? Porque na medida que você tem fé, na medida que o seu coração nasceu de novo, o que isso vai gerar de termos práticos? Aquilo que será visível. Eu não estou dizendo aqui para que você deixe de pregar o Evangelho
e ao viver o Evangelho já se sinta satisfeito com isso. Não. Não é pelas suas obras que alguém será salvo. É pelas obras de Cristo. É pelo anúncio das obras de Cristo. As suas obras vão testemunhar aquilo que Deus fez em sua vida. Que você era um miserável pecador e agora Deus te regenerou, te tirando as amarras do pecado e te colocando em liberdade para o adorar em espírito e verdade. Mas isso não é simplesmente você adorar a Deus e não cuidar dos outros irmãos. Não. Veja que Filemão, ele tem tanto amor e também tem fé. Então o apóstolo Paulo, ele está enaltecendo Filemão como alguém que é digno de ser chamado de igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele não é alguém que, ao olharmos para ele, para o testemunho sobre a vida dele, esse testemunho vai ser um testemunho contrário com aquilo que ele professa. Muito pelo contrário. As obras deles apontarão para Cristo, como nós iremos ver no versículo posterior. Tudo aquilo que Filemão é alguém que nós podemos confiar com uma característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele vai falar, ouvindo do teu amor. Então esse amor e essa fé, ela vai ser direcionada ao Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo praticada aos irmãos. Aos irmãos. Veja que quem são essas pessoas que estão reunidas em nome do Senhor? São pessoas que recebem do Espírito Santo o fruto. São pessoas que têm a santificação como regra de vida. São pessoas que evidenciam essa regeneração na santificação com frutos que apontam para Deus, como o Senhor da vida deles. E não como pessoas que andam desgarradas, fazendo a vontade de si próprio. Não. São pessoas que andam juntos, e elas andam juntos de um amor inseparável, de um amor que reconhece aquele amor que ela recebeu da parte de Deus e não tem como ela deixar de praticar com os demais. Porque elas entendem quem elas são, que assim como elas viviam perdidos, como ovelhas desgarradas sem um pastor, agora elas têm um norte, elas têm um signo, elas têm um sinal, elas têm um ponto que não pode ser nublado, que não pode ser apagado, que não pode ser obstacularizado. A fé delas é em Deus, a fé delas é em Cristo. E não tem como você olhar para Deus, não tem como você caminhar em direção a Deus sem praticar o amor, sem praticar a fé, sem praticar as boas obras, sem testemunhar das obras. É por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É o imperativo. Busque os melhores dons. Por quê? Porque a sua fé, ela será abastecida por Deus com aquilo que é necessário para cumprir o seu chamado, a sua vocação, a sua santa vocação. Então Deus vai abastecer a igreja com dons. Não existe igreja sem dons. Toda igreja, a identidade da igreja é os dons. E aí Deus distribui os dons para que nós possamos estar cumprindo a missão de avançar com o reino de Deus. A implantação desta igreja, ela deve ser uma implantação que testemunha o avivamento de Deus em nossos corações, o calor, o atrito em que nós estamos aqui trabalhando para que o fogo fique mais visível. Não é um fogo que vai nos consumir, é um fogo que vai nos avivar. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. 3 partes, 3 coisas que fazem parte da nossa natureza em Cristo. Por isso que Paulo vai, ouvindo do teu amor e da tua fé. Filemão é alguém amado que Paulo ouviu do amor e da fé. A fama dele estava ali, alcançando outras regiões. Muitas vezes nós deixamos de dar o testemunho dos nossos laços mais íntimos. Filemão está alcançando uma outra comunidade. Filemão chegou até Paulo, que estava preso em Roma. Sobre quem era Filemão? Um discípulo amado que tinha fé e amor.
E ele tem essa fé e amor com propósito. Ela tinha essa fé e amor que tinha origem no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele consumou a nossa fé e faz com que nós vivamos de acordo com essa fé. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz, lá no versículo 20 a 21, no capítulo 4, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Não há dicotomia. Não há dicotomia. Então, é muito fácil nós dizermos que amamos a Deus que não vimos. E quando nós olhamos para a vida dessa pessoa, nos seus laços íntimos, ela passa longe do testemunho de alguém que ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você sabe aquilo que Deus fez por você. Deus removeu a inimizade. Deus te faz olhar para o amor que Ele derramou sobre você e vai te constranger. Você não vai ficar igual, indiferente a esse amor. E aí você sabe quem você era e o que Deus teve que fazer para remover toda a inimizade. E aí você deixa de praticar isso com o seu irmão. Que exemplo é esse? Que justiça é essa que você está praticando? Então, quando nós praticamos, isso também é fruto daquilo que Deus fez conosco, porque Ele nos constrange. E Ele faz nós sentirmos empatia por aquele que está do nosso lado. Ele faz com que nós nos coloquemos nos lugares uns dos outros. É por isso que Paulo vai orar uns pelos outros, porque ele sabe das carências dele, sabe das carências que cada um de vocês podem ter, que não são necessariamente as mesmas, e que todos nós, como corpo de Cristo, precisamos estar juntos, suprindo as nossas necessidades, um se colocando na brecha pelo outro. É incrível que igrejas, que se dizem igrejas, não estejam avançando com a prática do amor, ou que acham que as suas obras, elas são obras da boca para fora, sem realmente ter um testemunho real, tangível. E é muito triste quando nós ouvimos as pessoas receberem a informação de que os santos estão passando por necessidades, e eles dizem, ora meu irmão, vai orar, que Deus atende. Mas ele se esquece que ele é um dos instrumentos que Deus colocou na vida desse irmão para ser uma bênção. Quando Deus chama Abraão para ser uma bênção. Deus não chamou Abraão para ele ser um Deus tribal. Ele chama Abraão para abençoar Abraão, e Abraão vai abençoar outros. Essa é a identidade da igreja. Eu recebo a bênção, eu recebo o amor, eu recebo o dom da fé. Isso não fica restrito a mim somente, isso é uma incoerência. Eu vou colocar isso em prática. Por isso que Paulo, ele vai olhar para esse santo da igreja, em que ele tem que orar, ele sente essa necessidade de orar, e entender que eles foram separados pelo amor de Deus, e os seus pecados expiados em Cristo. Por isso que em João capítulo 4, versículo 10 da sua primeira carta, nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Não são qualquer uns que estão aqui reunidos, são pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, a preciosidade do sangue de Cristo está sobre vocês. Eu tenho que ter esse entendimento de quem são vocês. As minhas orações, elas têm essas preocupações de quem são vocês, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O carinho que Deus teve para com vocês, o cuidado que Deus teve para com vocês, eu também, como aquele que ama a Deus, devo também ter. Como alguém pode conhecer quem vocês são, e conhecer quem vocês são, indica que vocês são justificados em Cristo, que vocês foram adotados, herdeiros de Deus, pessoas lavadas e remidas, resgatadas, compradas com alto preço, e eu trato vocês como qualquer um, e as minhas orações passam longe das suas necessidades, passam longe de se colocar na brecha por vocês. Não. A natureza da igreja, ela indica saber quem vocês são, o cuidado que Deus teve para com vocês, e isso é transportado para mim, como servo de Deus. Eu devo ter um cuidado semelhante. Assim como Deus me amou, eu amo o meu próximo.
E é por isso que Paulo fala, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, ainda que nós tenhamos que amar todos, é um mandamento do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 10, então, quanto temos tempo, façamos bem a todos, não há discriminação. Nós não deixamos de fazer o bem sempre, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. E veja que o versículo 5, quando Paulo diz, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com Deus, o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, veja que a carta que ele envia a Colossenses tem as mesmas características. Então veja, aquilo que Paulo está olhando, particularmente para a pessoa de Filemon, faz parte da igreja como um todo, como identidade. Colossenses capítulo 1, versículo 4, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja, Colossenses capítulo 1, versículo 4, Filemon, são cartas enviadas para a mesma localidade, através do mesmo portador, com pessoas que estão ali como membros, sendo tratadas pelo apóstolo Paulo. E olha que no versículo 4 da carta aos Colossenses, Deus está revelando que a identidade daquela igreja poderia ser vista particularmente na pessoa de Filemon. As mesmas características de Filemon eram características que a igreja como um todo compartilhava. Porque essa é a identidade da igreja. Paulo olhou para Filemon e diz, o teu amor e a tua fé. Paulo olhou para a carta aos Colossenses, aquela comunidade que estava em Colossos. E ele diz, ouvir o quê? A vossa fé e do seu amor. A diferença? Não. Apenas isso. Ora ele está falando particularmente a Filemon, ora ele está se dirigindo à igreja como um todo. Ora, nós olhamos para você e devemos ver fé e amor, e claro, esperança, porque o amor que vocês têm para com Deus, e na palavra que ele diz a respeito de vós, vai gerar em vós o quê? Pela fé, crer nas promessas. E tudo isso reflete a igreja como um todo. Então não há dicotomia entre alguém ser descrito particularmente com a igreja como um todo ser descrita. Então aquilo que você é particularmente reflete como um todo na identidade da igreja como corpo de Cristo. Se um visitante entrar aqui, conversar com você, não ver amor e fé e ele sair, qual é a imagem que ele vai levar da igreja? Uma igreja que não tem amor e fé. Porque você, claro, não sozinho, mas como corpo de Cristo, é a igreja. E tudo aquilo que alguém diz sobre você implica na implantação desta obra, porque você, fazendo parte dessa obra, tem que representar as mesmas qualidades, as mesmas características da obra como um todo. Não há desculpas. Não há desculpas. A identidade da igreja, como um todo, é vista em suas partes, em cada membro. Nós vamos encerrar no versículo 5 e iremos dar continuidade da importância de nós entendermos as obras, se elas são para a salvação ou se elas são uma identidade de quem eu sou, ou seja, de um salvo. E na próxima mensagem nós vamos falar do versículo 6. Deus me predestinou a ser como Cristo.